HoloCast, o seu podcast de Star Wars. Eu sou o Rafael Bezerra, o piloto rebelde. E eu sou o Deborah, o aprendiz de Jedi. E hoje nós finalmente vamos terminar a nossa sequência de episódios que falam sobre encontros e vamos falar sobre os duelos em Star Wars. Mas antes, vamos ao Papo de Cantina. Então, lembra que eu tinha dito que tinha encomendado o DVD do Clone Wars, que eu não sabia se ia chegar, se não ia? Lembro, então. Depois eu acabei vendo ali na Saraiva, pareceu bem interessante. Pois é, até pouco depois de ter comprado eu vi que tava vendo na Saraiva também, mas aí não teve galho, porque eu tive um desconto bom pra comprar esse DVD, porque é de uma loja, né, que eu costumo comprar frequentemente, e eu ganhei, né, esse cupom de desconto e, cara, chegou. Fui bem sucedido na roleta russa aqui das pessoas em casa. Pô, isso é muito importante. O box é maneiríssimo, cara. Você já começou a assistir alguma coisa? Já comecei a assistir, já vi todos os extras, já vi uns episódios. Porque eu acho que os extras é que são o grande lance dessa parada de box de DVD, né? Porque os episódios em si são legais, claro, ótimo. Mas e aí os extras, como é que são? São legais? Então, primeiro que eu fiquei bolado, assim, porque eu vi o DVD à primeira vista e falei, pô, onde é que estão os extras desse troço? Sabe, não achava... Porque como é que geralmente a gente acha, assim, os extras num DVD? Ele tá no disco separado, tá numa parte separada, assim, pra você ver e tal. Tem uma seção, né, específica no menu. Mas esse daí não, é no menu junto com o menu do episódio. É um pouco confuso, porque assim, tem o nome do episódio que você clica pra ver, e do lado dele tem tipo um carretel daqueles de filme, né? Sei. E aí você clica nele e aí você vê o extra daquele episódio. Interessante. Não. Mas eu havia comentado que o box vinha com um quadrinho, né? Até porque verdade. É o que dizia no site, mas toma, não é quadrinho nenhum. Não é ele quadrinho? vem. Não é quadrinho, ele vem com. É um sketchbook, né? É mais ou menos isso. Ele diz, põe essas informações dos discos, né? Mas é um livro de rascunhos da equipe, né, de produção do episódio. É muito maneiro. Continua muito sendo legal. Maneiro, Mas não é quadrinho. Não é quadrinho. Não é quadrinho. Mas por falar em fails, nós recebemos uma falha de Hyperdrive essa semana. É verdade. Fomos comunicados, né? E realmente podemos registrar a primeira canelada oficial do HoloCast. Não que... Porque essa do quadrinho é mais como uma desinformação. Não, até a gente mesmo estava em dúvida sobre o que seria e tal, mas essa que você vai falar é a canelada oficial. Uhum. Bom, mas é basicamente o Rossanic, lá do Fórum DPK Brasil, pescou quando você chamou o Douglas D3, de Afonso 3D. Que é o cara da Devir, e não o sujeito com 3 dedos que é participante do Nerdcast. Então é isso aí, mal aí. Toma aí. A todos os envolvidos, está feita a correção. Outros detalhes a se comentar. Chegou o meu Unknown Regions, finalmente. São as regiões conhecidas da galáxia, finalmente. Ou não. E com isso você conseguiu cumprir aquela promessa que você tinha feito a si mesmo, né? Você colecionou todos os livros do RPG de Star Wars Saga. Olha, eu só não digo todos os produtos, porque eu não tenho todas as miniaturas e nem nunca vou ter. Apesar de que eu tenho... Aí também é... Mas assim, eu consegui completar a coleção inteira, tem todos os livros, tenho a Screen, tenho o Tiles. Tem o Tiles, pô. Porra, tem Tiles, cara. Depois eu vou tirar até uma fotinha aqui da minha estante. Sem o Tiles e sem a Screen eu já achava que você estava encaminhado. Agora, e com a coleção de miniaturas que você andou adquirindo nos últimos meses... eu acho que eu entrei em uma depressão forte, assim, por causa que não ia ter mais livros. Eu passei a encaminhar essa depressão, assim, para compras desenfreadas de miniaturas. Agora, você já deu tempo de ler o livro ou o quê? Não, então, não, né? eu já tô lendo ele, tô dando uma olhada. Você até brincou dizendo que agora não é uma galáxia desconhecida, e não é bem verdade não, porque o livro, ele, além do conteúdo costumeiro, né, de trazer novas regras, novas opções de feats e talents, né, que são muito bons, aliás, ele traz orientações, traz regras assim, primeiro, para criar raças quase humanas, né, os near humans,
que, pô, muito interessante, assim, de você pegar o humano, modificar uma coisa ou outra, assim, e ele é uma raça desconhecida, mas parecida, né? Pô, isso é o livro que o Renato de Recife estava querendo para fazer o joguinho de Star Trek dele, baseado num engine de saga. E não apenas isso. Agora ele também traz informações para você montar novos planetas, né? Excelente. Novos planetas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum Jedi jamais esteve. Exato. Fica a dica, hein, Renato? Então. Mas e por falar em Unknown Regions, questão de 2 semanas aí, eu encontrei um outro podcast, esse podcast gringo, né? Chamado The Unknown Regions. Vou colocar o link aí nas show notes. Mas, basicamente, assim, ele é tudo o que a gente faz muito pouco, que é basicamente falar sobre o universo expandido. Ele é um podcast só sobre o universo expandido de Star Wars. Ou seja, é aquilo que a gente aqui jamais teria condição de fazer. Assim, a gente dá um toque ou outro no papo de cantina, às vezes no Formspring, né? Pergunta assim, sugestões, orientações do que acha de alguma coisa ou outra do universo expandido. Mas vocês já foram lá no Formspring, aliás? Não? Então vão. Mas fica assim, realmente inviável a gente falar tanta coisa, primeiro porque a gente não tem acesso a tanto material, né? Esse que é o maior problema, né? Acesso. Não é nem falta de vontade. E também que a gente acaba focando um pouco mais no RPG. A gente está aqui para falar de Star Wars e tal, mas o nosso foco acaba sendo o RPG. Isso é design. Então, se você quer saber um pouco mais do universo expandido de Star Wars, opiniões pessoais, dá uma conferida nesse podcast que é bem interessante. São com 2 caras, tem um papinho assim, tranquilo e tal, então dá uma conferida lá que vale a pena. Maneiro. Agora, você tanto falou das miniaturas que eu fiquei em dúvida de uma coisa. O jogo das miniaturas lá fora, você compra uma caixinha, né, dependendo da expansão, aí vem com manual, aí você tem tipo um tabuleiro que você e o adversário montam lá o teu conjunto de miniaturas. Você compra miniaturas avulsas, correto? Sim, correto. Então, tipo, se a gente quisesse fazer um jogo de Star Wars Minis, não daria. Daria. O que acontece? Primeiro, no site tem para download, tem o manual das regras do Star Wars Minis. Sim. Tá? Mas além disso, existem os Starter Set. Que teve o primeiro, né? Um mais recente, que já não é tão recente, que é do Clone Wars. Tem o Obi-Wan, Conde Dooku e tal. Recentemente, eu encomendei um set desse, recente, questão de um mês, né? E também chegou na mesma semana que meu Unknown Regions. Agora eu tenho um Darth Vader. E além disso, né, eu tenho o livrinho das regras. Eu estava até comentando com o Victor Dreamer, né, da Arca. Sim. E ele falou que essas regras devem estar desatualizadas. Mas de qualquer forma eu vou dar uma conferida. E sei lá, de repente a gente monta aí um joguinho de Star Wars Minis aí para testar. Legal. Eu estava querendo ver justamente isso, né? Porque por tudo que eles falam parece ser bem dinâmico. Parece ser um negócio bem interessante. E, tipo, a gente sempre gostou de jogos de tabuleiros, embora há muito tempo que não jogue um. E deve ser uma variante interessante. E aquele negócio, né? De repente ninguém tá com inspiração pra mestrar uma aventura e tal, mas a gente pega um encontrozinho desses, e desses que tem à disposição no site. Improvisar. É isso aí. Agora, a propósito do tema de duelos, eu estava vendo outro dia um camarada escrevendo sobre a possível física, ou como eu chamo, a não física, dos sabres de luz. Eu não sei se você chegou no fundão, não sei como é que é, mas onde eu estudei tinha um contato muito grande entre os alunos de diferentes faculdades, né, de diferentes institutos. Então era muito comum a gente sair, por exemplo, dentro da turma, ter gente de biologia, ter gente de enfermagem, engenharia, principalmente no meu caso, né, já que eu
Eu estudei física. E, cara, se você pega estudantes de física e estudantes de engenharia e senta eles por muito tempo, invariavelmente algum papo sobre Star Trek ou Star Wars, ou os dois, o que é mais provável, vai acabar rolando. E também, invariavelmente, vai aparecer um que vai levantar aquela questão. Mas, afinal, é ou não possível construir um sabre de luz? Eu me lembro de pelo menos umas 3 discussões distintas a esse respeito. Bom, o que é possível construir você encontra a venda aí na internet. Um sabre de luz funcional. Ele funciona, mas talvez não com as propriedades que você gostaria. Pois é, exato. Então, esse que é o grande lance. Os caras, a gente ficava discutindo sobre se é possível construir um sabre de luz com aquelas propriedades todas que a gente vê no filme, pelo menos as mais marcantes dela. Qual é o grande problema, né? Cara, é simples. É um sabre de luz. Você não pode pegar um feixe de luz, ainda que seja laser, e dizer, não, peraí, você só vai se propagar por 1,30 m. Não rola. Por enquanto. Por enquanto. A proposta mais interessante que eu já vi foi justamente de um amigo engenheiro que propôs fazer não com um feixe de luz, mas com vários feixes sobrepostos de laser, e fazer uma análise de Fourier bem louca, bem bizarra, para que as ondas se reforçassem ao longo do comprimento da lâmina e se cancelassem mutuamente depois de 1,20 m, ou seja, é como se você tivesse exatamente uma lâmina mesmo. Agora eu quero ver quantas pessoas que nos ouvem sabem o que é uma análise de Fourier. Ah, cara, procura na Wikipédia. Eu não vou procurar na Wikipédia. Mas basicamente é o seguinte, quando você sobrepõe várias ondas diferentes para criar um único resultado, entendeu? Então o que ele propõe é que você regule os comprimentos de onda e as frequências para que elas se reforcem por um breve espaço e se cancelem mutuamente depois desse breve espaço. Aí você teria o comprimento de uma lâmina. O problema disso é que até talvez, quem sabe, isso seja possível. Mas aí as outras propriedades todas, notavelmente o brilho do sabre de luz, não iam acontecer, porque laser, como você sabe, só brilha se você tiver muita poeira, muita umidade no ar, né? E aí você dissipa a energia da lâmina, ou se você estiver olhando diretamente para a fonte emissora. E você não é uma coisa muito boa, né? Você não quer fazer isso, vai ser a última coisa que você vai ver. Mas tem o link aí, vocês dão uma olhada, se divirtam. Assunto bem nerd, bem geek. E qualquer coisa, escrevam para o Farm Spring perguntando o seu aprendiz de Jedi e tirar as suas dúvidas. Ou procure o Twitter do Dibó. O Farm Spring não vai ser respondido. Eu dou certeza. Porque vem cá, a gente grava isso de manhã, cara. Falar essas coisas aí de sabre de luz essa hora é pedir pra eu encostar aqui na parede e dormir. Bem, bom, podemos falar sobre coisas mais interessantes. A proposta de sabre de luz também. Bom, mas falando em sabre de luz, e pra terminar o nosso papo de cantina, tem um link aí, cliquem, que, cara, se eu tivesse esses rachis, eu parava de usar garfo e faca. É uma promessa solene, cara. Aí a pergunta é, você conseguiria comer peixe cru? Porque no momento que você tocasse com esses rachis no peixe, talvez ele ficasse bem passado. Acho que não, porque aparentemente ele não é um lightsaber funcional como seria com todas essas teorias físicas. Vai saber? Vem do Japão? Mas pra quem não sabe, hashi são aqueles pauzinhos, né, de comida japonesa e chinesa. E uma empresa de brinquedos resolveu lançar aí os palitinhos, os hashis de Guerra das Estrelas, cara. Que basicamente eles são em formato de sabre de luz. Pô, muito maneiro. Eu tenho uma coleção de hashis mesmo. Eu imagino que esses seriam itens para adicionar na minha coleção, embora talvez a senhora Debord possa não gostar muito disso. E o maneiro que os hashis do Darth Maul, eles formam um só depois. Já pode encaixar, muito maneiro. Clica aí e verifica. Eu tô falando sério, se eu arrumasse um desse, eu parava de usar garfo e faca, hein, cara. Só andar com esse pra um lado e pro outro. Bom, vamos então pro nosso jabá do Hut. O Jabba no Baca.
E hoje nós trouxemos aqui um convidado especial para poder falar das nossas promoções. Fala aí, as promoções dele, né? Eu estou aproveitando este momento meio família. Estou me sentindo no seio da família do Holocast. Seja bem-vindo, meu cara. Fui muito bem recebido aqui. Nós estamos aqui com o Vitor Dreamer, da Arca dos Magos. No episódio anterior, a gente tinha comentado sobre a tua promoção, né? Ela continua aí até o dia 30, não é isso? É isso aí. E aí, cara, a promoção tem tudo a ver com vocês, né? A gente vai dar pro slogan mais bacana o Darth Vader, o Luke Skywalker, o seu X-Wing e a sua nave Interceptor BX-4270. Jedi. Whatever. Não, mas o Rafael sabe qual é. Fala aí, Rafael, qual é a nave? Você sabe, cara. Então, esse daí é um Jedi Interceptor. Na verdade, é um ETA 2 Active Class Light Interceptor. É o que eu disse, porra. Não foi? Você reclama do meu palavreado difícil, gente. É a classe V-Wing. Mas então... Olha. E aí, cara, pro cara participar é simples pra caramba. O cara vai no site Bazar dos Magos, se cadastra lá como cliente. Não precisa comprar, não, cara. É se cadastrar. É botar nome, e-mail e acho que pede idade, alguma coisa assim. É só o básico lá, se cadastrou e pronto. Aí ele vai no Twitter, segue o @Bazar dos Magos e depois, cara, ele manda um e-mail para promo@bazardosmagos.com.br ou para loja @bazardosmagos.com.br que o e-mail vai chegar lá. E indicando o e-mail que ele se cadastrou na loja, o username dele do Twitter e o slogan, cara. Qual é a proposta dele de slogan para a loja do Bazar dos Magos? E o melhor slogan vai ganhar, cara. O melhor ganha. Acabou. Não tem sorteio, não tem chance, né, cara? Agora, vem cá, essas imagens não são meramente ilustrativas, não, né? São essas minis mesmo, né? Cara, são essas minis. Cara, todas as minis são raras. E eu vou te falar que esse Darth Vader é o mais boladão de todos, hein, cara. Esse tá estrangulando. Cara, pô, esse é demais, muito bom. né, cara? Esse é muito bom. Pô, cara, esse é demais. E essa mini, ela já foi eleita pelos jogadores em uma época como a mini mais bacana, né? Mais bonita, mais bem pintada. Ela é muito bem pintada. Cara, quando eu recebi a mini, que eu falei assim, eu vou cancelar a promoção e vou ficar com ela, cara. Cara, ela é linda, é demais, cara. É demais. Se você tá ouvindo o Holocast, é porque você gosta de Star Wars, cara. Você não pode deixar de ter o Darth Vader. Então é cadastrar no site, cadastrar no Twitter, mandar e-mail. Bolar o slogan. Bolar o slogan. E cara, eu já recebi uns slogans muito bons, cara. Tem uns muito engraçados também. Depois que passar a promoção, a gente vai divulgar aí. Não assinando, não vai assinar ninguém, vai saber quem criou, né? Mas E o frete é por conta do bazar. É por conta do bazar, cara. Você vai ganhar, né, cara? Premiação, premiação, cara. Vai estar na tua casa. Você vai receber na tua casa, no endereço que você der lá. Você vai receber o prêmio, pô. Mas só quem é residente no Brasil, né? Só no Brasil. Gente no exterior não ganha. Não dá, né, cara? Não dá pra gente então, mandar lá. Fica aí pra próxima, quem até porque não é nem mendigando frete, não. Mas é porque existem regras aí de envio de mercadoria. Não, Brasil isso é muito pode chato. ser apreendido, etc. Não chega, é um problema. Exatamente. Mas vai lá, participem até o dia 30 agora de maio. Até dia 30 de maio, vale a pena. E a gente tem uma outra surpresa aí, né? Mas então, aproveitando até o gancho do nosso episódio, né, que tá falando sobre duelos. Tudo a ver com uma promoção que a gente preparou aí junto com o pessoal do Holocast, que chama-se A Força é Minha Aliada. Gostaram do nome, né? Muito bom. E como é essa promoção? É o seguinte, quem se cadastrar como cliente no Bazar dos Magos, mesmo esquema, não precisa comprar, né, cara? Se cadastrou lá. Ou se cadastrar no Twitter, seguindo @Bazar dos Magos, ele vai enviar um e-mail falando a força é minha aliada para promo@bazardosmagos.com.br ou loja@bazardosmagos.com.br, como vocês viram aí, e vai indicar como ele se cadastrou. Para quê? Para nos certificar, né, de que ele
é ouvinte do Holocast. Então é só isso, o cara só precisa se cadastrar no site ou no Twitter, É isso aí. mandar um e-mail e pronto, tá concorrendo. É molinho. concorrendo, cara. Ele só tem que responder a palavra mágica. Eu sou ouvinte do Holocast. Ou alguma coisa assim. É o seguinte, tem mais um porém aí. Eu vou falar antes do prêmios poréns pra gente falar o prêmio bolando. É o seguinte, a gente precisa de pelo menos 20 ouvintes do Holocast. 20 pessoas, ouvintes do Holocast, se cadastrarem ou no Bazar ou no Twitter, vamos somar tudo. Se 20 pessoas se cadastrarem, a gente vai sortear, pelo menos 20, né? Se for mais, vai mais. E a gente vai sortear para eles, para quem veio do Holocast dizendo a força é minha aliada. A gente vai sortear, só porque o tema hoje é duelo, a gente vai sortear 2 miniaturas, Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. E aí é o seguinte, todo mundo vai ter chance de ganhar, mas quem participar das 2 promoções, se o cara participar dessa e participar da promoção abrindo a arca, quando a gente fizer o sorteio, ele vai ter chance dupla de ganhar a miniatura. Pô, então aproveitem, corram aí, porque falta apenas mais 4 dias a partir da data de publicação desse episódio. Não é verdade, é dia 30, fecha. Corre aí que ainda dá tempo. Ok? Excelente! Gostou ou não? Pô, muito bom. Muito bom, cara. É uma pena que a gente não possa se cadastrar. Vocês, não sei, né? Acho que não, né? Não. Mas vocês podem participar do Abrindo a Arca sem problema. Ah, mas é covardia, se eu participar... Vocês ganham, né? Usando poderes Jedi. Mas nesse aí não vai ter marmelada, não. É só escrever. Vocês vão ser anotados aí respondendo... Porque o outro vai ter? Eu disse esses aí. Eu vou embora, cara. Respondendo aí a pergunta, ou melhor dizendo, só falando a frase, né? A força é minha aliada. Vai estar escrita aí na show notes pra ainda facilitar ainda mais pra galera. Né, cara? Essa é muito fácil. Cadastra lá o OK e fala assim, a força é minha aliada. Eu vi no Holocast, tô aqui, me cadastrei e pronto. Se 20 pessoas entrarem dizendo isso, né? 20 ou mais, né? A gente vai sortear entre eles Darth Vader versus Obi-Wan Kenobi, o duelo que marcou a história nerd para sempre. É isso aí. E não perca. A força esteja com vocês. Duelos, né, Rafael? Duelos de sabre de luz, duelos de pistolas, duelos de naves. Duelos são uma parte fundamental de Star Wars, como muitas outras que a gente já mencionou aqui. Mas essas são interessantes e diferentes, porque, como o nome indica, são entre 2 personagens que têm motivos muito fortes para acabar com a raça um do outro. 2 ou mais, até como apareceram algumas vezes. Pra você ter ideia. Mas isso a gente vai semanticamente, né? Vai chegar lá. Mas pra você ter ideia assim, do peso de duelo, muita gente reclama da trilogia nova. E ainda mais gente daqui reclama da trilogia nova, reclama especificamente do episódio 1. Por uma série de motivos, né? Não vou entrar aqui, mas tem uma parte que, cara, não tem o que reclamar. Que é o duelo entre o Darth Maul e os 2 Jedi. Um de cada vez, na verdade, né? E eu confesso que eu não sei qual parte desses 2 duelos simultâneos é a minha favorita, porque, caraca, são sequências alucinantes. Eu me lembro, inclusive, de uma montagem que um cara fez no YouTube. Que ele consertou o episódio 1. Ele consertou o episódio 1. Ele tirou toda aquela parte que não interessava, né, da invasão em Tid, da batalha no espaço e tal, e deixou só os gangues. Principalmente os gangues, você vê que eu nem lembrei. E deixou só o Jedi lutando. Muito, muito bom. Muito legal. E aí é isso, quer dizer, todos os episódios de Star Wars que saíram no cinema, e uma boa parte dos desenhos animados também, contém pelo menos um duelo. Alguns são mais marcantes, outros nem tanto, mas todos eles têm pelo menos um. E são conflitos altamente carregados, né? Na verdade, sim, acho que não. Somente se a gente está falando dos filmes, sim.
Dos filmes. Se tá falando já de outras coisas, Não, como do universo expandido, a série então. animada e tal, não. No universo expandido, nem tanto, mas dos filmes, todo filme tem pelo menos um duelo. E um duelo, né? É. E por quê? Alguns tem mais de um, mas... Assim, mas que é importante levar em conta o que acontece. Que nem todo combate de sabre, mesmo que seja 1 a 1, não é um duelo necessariamente. Porque pra ser um duelo, assim, no sentido que a gente quer dar nesse episódio, tem que ter um peso diferente, tem uma carga dramática que é toda outra. Então, por exemplo, quais são os duelos que você acha mais maneiros, assim, na saga dos 6 filmes? Na saga dos 6? 30 anos agora, Império Contra-Ataca. Duelo do Vader contra o Luke, primeiro encontro deles. Esse daí é muito bom, porque esse daí consegue pegar todos os fatores que a gente reuniu aqui para poder comentar. Realmente, esse é muito bom. O do episódio 1 também tem bastante ação, é muito dinâmico. Sim. Apesar do pobre do Darth Maul não abrir a boca. Entretanto, o meu duelo favorito é mesmo o do episódio 6. Que é muito, muito bom. Mas assim... É uma coisa para um outro nível. Apesar de ser muito bom realmente em vários níveis, ele não tem um Luke. Não, mas de qualquer forma, tem todo aquele lance do Imperador usando o Dum Mork para provocar o Luke. É uma batalha que é travada em vários planos diferentes. Sim. Né? Fisicamente, espiritualmente. E, porra, assim, fodíssimo. Mas fodíssimo. Por que a gente tá falando, então, que nem todo duelo, combate de sabre é um duelo? O que precisa para ser um duelo? Bom, na minha opinião, você precisa de um motivo muito forte. A gente vai falar de tudo isso, vai esmiuçar isso mais tarde. Você precisa de um motivo muito forte, você precisa de um oponente digno e a coisa precisa escalar, né? Não pode ser, encontrei cara, ele é um Sith do mal, vamos rolar a iniciativa e é isso aí. Pois é, tem que ser uma coisa que tem uma carga dramática grande. Que vai sendo construída lentamente, ou talvez não tão lentamente, mas ao longo da tua campanha. Outro ponto que eu acho, que ele é muito importante, ele sempre muda o rumo do plot, de um jeito ou de outro. Sempre muda... Exato. Você não pode sair de lá, as partes não podem sair de um duelo ilesas. Alguma coisa... E por falar em partes ilesas, duelo sempre termina mal pra alguém, de alguma forma. Mas e esse que é o lance, você não... Se tá faltando alguma dessas coisas, o duelo talvez não tenha sido tão completo quanto poderia ser. Né? Ou no caso talvez nem seja estritamente falando um duelo, seja apenas um encontro. O que, novamente, não é ruim, etc. Apenas não tem toda essa carga que a gente quer. E a gente já falou assim sobre encontros, né? Naquele primeiro episódio dessa trilogia de episódios de encontros. Tá tudo lá, né? Falando sobre terrenos, construção e tal. Agora nós vamos falar um pouco mais. A força está com você, jovem Skywalker. Mas você não é ainda um Jedi. Então, o que a gente precisa para construir esse bom duelo? Eu diria que a motivação. Adversários dignos e uma motivação muito forte. Porque o duelo de verdade começa antes de você rolar a iniciativa. Se o duelo só começa quando você rola a iniciativa, então é porque é um encontro simples. Não tem mais nenhum motivo para ele estar lá, para ele estar acontecendo, além do fato de ele ser um obstáculo a ser vencido. Pois eu acho que assim, o personagem já tem que antecipar aquele duelo. Ele tem que temer. Mesmo no episódio 1, né? Quando eles ainda não tinham ideia exatamente dos Sith, o que eram, se eles tinham voltado ou não. Né? Não. No episódio 1, eu digo. Então, do episódio 1, desculpa. O que acontece? Eles já enfrentaram o Darth Maul em Tatooine. Eles, quem é esse cara? Sabe, o que ele quer? Como ele é tão bem treinado assim nas artes Jedi, como fala o Qui-Gon. Né? Então, assim, eles já estavam perguntando sobre aquilo e já estavam esperando um combate no futuro. Sabiam que estava na iminência. É inevitável.
Até esse combate que teve em Tatooine não foi um duelo. Foi um encontro, exatamente. Mas foi um encontro que... É aí que eu tô falando a importância de diferenciar. Não é que você fazer, entre aspas, apenas um encontro seja ruim. Não, muito pelo contrário. Às vezes isso vai ser um acessório para você fazer o setup, né? Construir o seu duelo final. E outra coisa interessante, o que acontece? Quando o Qui-Gon ele pula pra nave assim, eles escapam, dá aquele close Darth Maul desativando o sabre dele, assim, não mostra, né, o rosto dele. Isso é muito legal, assim, de construção de cena pra você dar aquele clima, né, de que tem uma ameaça atrás de você. Uma ameaça foda. E que você talvez não sobreviva a ela. E, o Qui-Gon era já um mestre experiente, né? O Qui-Gon é um mestre experiente e toma um sacode do Darth Maul nesse primeiro encontro. Que estava usando uma lâmina. Mas é aquilo, talvez eu não estivesse exatamente preparado, não estava com a mente pronta, né? Mas enfim, esse é o primeiro passo e eu diria que talvez seja o mais importante. Você precisa saber escalar a situação do conflito entre as partes duelantes. Principalmente porque tem aquele tópico que a gente falou. O duelo ele tem sempre que mudar o rumo do plot. Então, isso tem que ser bem construído. Porque... você não pode jogar assim, por acaso. Assim, não que vai ser forçado, assim, depois do encontro vai acontecer tal coisa. Não, mas a partir daquele momento existem rumos a serem tomados e que vão decidir o que vai acontecer. Ou o que acontecer nesse duelo vai decidir os rumos, né? Uhum. Quanto ao combate em si, quando depois de várias sessões de jogo, você encontra o sujeito, vocês trocam algumas palavras assim, provocando um ao outro, acendem os sabres de luz, sacam as pistolas e rola essa iniciativa. O que você pode esperar do combate assim que ele começa? Como tornar esse combate mais interessante? Como torná-lo marcante de maneira que, daqui a 5, 10 anos as pessoas ainda estão falando daquele duelo? Eu acho que a primeira coisa de novo, você saber construir bem o mundo ao redor, né? Então você colocar a situação no combate num ambiente interessante, né? De repente, não apenas fisicamente, né? Uma ponte sob a lava, um precipício e tal, mas também saber colocar numa hora de tensão, né? Então, eles estão, sei lá, escapando da base imperial, tá cheio de caras atrás deles, eles têm que desativar o raio do trator e aparece um cara desse, mais essa agora, sabe? Esse tipo de coisa ajuda com a atenção. Todo o grupo vai embora, fica só um para trás para enfrentar aquele sujeito que é o inimigo jurado. Exatamente. É importante nessa hora, uma vez que o dado rolou e você já começou a luta mesmo, é importante você conhecer os seus poderes, o seu estilo de luta, né? Seus talentos, feats, etc. Aí você vai dizer, mas é a minha ficha, claro que eu conheço. Não, meu camarada, nem todo mundo conhece tão bem a própria ficha. O que é mais importante, às vezes você conhece bem a sua ficha para encontros bobinhos assim, tipo todo mundo do grupo lutando contra um grupo de adversários que pode incluir NPCs com níveis heróicos, que inclui NPCs com níveis não heróicos, etc. Ou seja, grupos contra grupos. Aí até é uma coisa. Mas quando você está enfrentando um inimigo mano a mano, a coisa muda de figura. Então, de qualquer maneira, é importante você conhecer sua ficha, é importante também você conhecer o teu estilo de luta, né? Num combate solo, se você não souber muito bem como é que seus diferentes talentos se encaixam, você pode ficar encrencado. Uhum. Se você é um Jedi, isso vale em dobro, porque o teu oponente muito provavelmente vai ser um Jedi também, e é bom que os seus talentos tenham uma certa sinergia. Eu, por exemplo, gosto muito de pegar a Ataru para os meus personagens, NPCs. Claro, porque é mais bombado. O bônus de dano é um negócio fabuloso, mas é uma parada que o estilo de combate eu sempre achei muito maneiro. Muito a maneiro. do estilo de combate e tal. É muito maneiro. Você é bomba de destreza pra defesa e bomba de destreza pra dano, pra acerto. É muito maneiro. A sinergia dele é fabulosa. Não tem nem o que discutir. Porém, o Ataru, ele é descrito na própria...
como é que chama? No próprio universo, né? Do Star Wars, como tendo ficado obsoleto depois que o Obi-Wan e o Anakin desenvolvem outras técnicas. Tanto é que o Qui-Gon é descrito como técnicas mais defensivas, né? Tem aquela outra forma de combate de sabre de luz em que você pode dar block, né, mais vezes e aí sofre penalidades menores. Eu esqueci o nome agora. Se eu não me engano, essa daí é a Soresu. Pois é. E essa também pode ser uma muito interessante, muito importante ao longo de um duelo. Pode ser literalmente uma coisa que vai salvar a sua vida. Porque a Taru é uma coisa que vai te dar muito dano. Quer dizer, que vai fazer com que você dê muito dano. Mas tão importante quanto dar muito dano, talvez mais até, é você sobreviver aos ataques do oponente. Uhum. E com um uso bem aplicado dessas técnicas defensivas, você pode muito bem sobreviver a esse tipo de coisa. Talvez, né? Na verdade, só uma correção, Soresu é uma técnica que você pode rerolar quando você falha no teste de bloco ou deflect. O Shisho, dito o Kit Fisto, né, ele é mestre nela, é a que dá penalidade menor para cada teste de bloco ou deflect. Ainda tem o Shien. Combina os dois, né? Ainda tem o Shien, que você ganha bônus quando você vai contra-atacar com o Blast que você defletiu. Uhum. Pois você pode fazer escolha bem, a moral da história é que você tem que escolher bem as suas técnicas de sabre de luz, gaste bem os seus talentos aí de Jedi Knight. Mas assim, também não adianta você ter uma defesa muito boa se você não souber como finalizar o oponente. Exatamente. Pois outra coisa que é importante, já que a gente está falando agora de mecânicas e tal, é você se preocupar menos com os combos, na hora do duelo, estou falando. Uhum. Se preocupar menos com os combos em si, ou com, como é que eu vou fazer para dar aquele crítico, será que eu gasto meu ponto de destino agora, será que eu seguro mais um round ou dois, renovo o meu pool de poderes da força. Cara, tudo isso é interessante, tudo isso é uma discussão que tem que acontecer durante o jogo, afinal de contas é um jogo, mas se você puder, você GM, você jogador, evite, pelo amor de Deus, transformar o duelo num exercício de mecânica de jogo, porque não tem nada mais chato, não tem nada... Porque aí o duelo tá derrotado, cara. Pois acabou. Perdeu a finalidade, né? Perdeu a tensão dramática. Porque pode ser muito tenso para você que tá ali dentro na hora, ficar contando os pontinhos de vida. Pô, eu reconheço, às vezes, né, como jogador, assim, a gente fica tenso pra caraca com uma situação assim, caraca. Não, peraí, tem um modificador. Como é que eu vou sair dessa, né? Pô, deixa eu contar aqui, mas, assim, tentar entrar bem no clima, né? Entra no fluxo do jogo, sabe? Se deixa levar pela descrição do GM, pela cena e tal. Porra, se você tá em dúvida a respeito de gastar aquele ponto de destino ou não, você pensa assim, cara, o pior que pode acontecer é o GM dizer, eu gasto um ponto de destino do vilão e eu cancelo o seu, ou alguma coisa parecida. Bom, eu tenho uma lei que eu guardo assim pra minha vida em todos os jogos. Morto não gasta ponto de destino. Exatamente. Morto não gasta ponto de força. Exatamente. Então, se você está em dúvida sobre gastar ou não aquele ponto de destino, das duas uma. Ou você gastou demais nos outros encontros, nos outros jogos, e aí você está com pouco na hora que realmente interessa, ou então é porque você, enfim, está achando que no próximo round de repente vai ser melhor. E, bicho, não existe essa de no próximo round vai ser melhor. Gasta. E assim, se você tem medo, né, que o mestre cancele o seu ataque gastando um outro ponto de destino, tenta focar... Isso vai acontecer em qualquer momento. Mas assim, tenta usar o ponto de destino para outras coisas que, assim, que isso não seja... assim, por exemplo, para evitar um dano, ou para poder ter um resultado melhor num ataque seu. Exato. Você tem muitas maneiras de você administrar os recursos da sua ficha. E é por isso que eu falo que é importante que você conheça bem a sua ficha, você conheça bem os seus recursos, o efeito que cada um deles tem e tal, para quando chegar na hora do duelo, você não ficar perdendo tempo
abrindo o livro, verificando exatamente quais as consequências da manobra X ou Y. E até por isso eu acho que é importante, para até chegar no momento daquele duelo Turning Point, ter vários encontros que deem para o pessoal exercitar, né, suas habilidades, poder Exato. bem afiados com elas. Então, Exatamente. Por exemplo, já tem meses que a gente não consegue voltar lá para aquela minha campanha do Dark Times. E eu sei que mesmo a gente, assim, já tendo jogado bastante, assim, não dá pra voltar, assim, no jogo, no pique, né? Então, vão ter que ser uma série de encontros, alguns pequenos jogos, pra galera entrar de novo no ritmo do jogo, pra poder ter a cena final, assim, da campanha. Pô, excelente. Eu apoio essa moção. Vou colocar uma arena. É isso. Você está incentivando, portanto, a fluidez durante o teu combate, o teu duelo. Você não está querendo se manter apenas um exercício de mecânica de jogo, se provar que você saca mais de regras do que do outro. Não tem nada mais chato do que você interromper um duelo dramático para ficar tendo uma discussãozinha de regra, vamos combinar. E assim, infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente essas coisas acontecem. Então, se acontecer, tente assim, para um momento, não, galera, vamos dar um gás aqui, vamos mudar o rumo disso aqui, tenta descrever mais as suas ações, jogador, né, tente descrever o seu estilo de luta, falar o que você está fazendo, tal, que apesar de, assim, eu acho que o mestre tem que dar o passo do jogo, é também obrigação do jogador, né, entrar nesse clima, entrar nesse ritmo e, dar um feedback pro mestre para todo mundo estar incentivando um ao outro. Claro, porque afinal de contas o que acontece no jogo é responsabilidade de todo mundo na mesa. Exatamente. Eu acho assim, é muito chato quando as pessoas ficam jogando a carga toda no mestre pro bom andamento da campanha, e não é, cara. Depende de todo mundo, assim, construir esse clima. Exato. Uma maneira que se você sabe, você é mestre, você sabe que seus jogadores podem tem a tendência, né, de ficar discutindo minúcias na hora do combate e tal. Uma maneira interessante de contornar isso é você transformar pelo menos parte do duelo num skill challenge, né? Eu acho que assim, se for realmente uma parte, né, do duelo, vencer um desafio assim, tudo bem. Mas se não colocar o duelo em si como um skill challenge. Até pode, tudo depende do estilo do seu grupo. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente já comentou sobre skill challenge várias vezes, eu acho que é a maior invenção desde o Pão de Forma, e é um mecanismo muito interessante para que você consiga deixar o teu duelo, pelo menos parte dele, mais cinematográfico. Por que acontece? Por que é tão difícil fazer um duelo cinematográfico num RPG de Star Wars? Você já reparou isso? Em edições anteriores era pior, né? No Saga até que deu uma modificada nisso. Mas em edições anteriores era tétrico, porque... Eu acho que sempre quando você fica com muita mecânica de jogo para poder decidir as coisas do duelo, isso ajuda a quebrar um pouco o clima. E eu acho que o Saga, ele resolveu um pouco isso, resolvendo a questão dos ataques, né? Que você tem menos ataques, mas tem mais resultado, né? Exato. Porque era muito chato na edição anterior do D20, em que a melhor tática era você ficar plantado, ancorado num lugar. Acho que já até comentou sobre isso. Ficava um de frente pro outro, batendo no outro como se fosse uma pinhata, assim. Não, era muito chato. Isso valia. Aí quando você quebra a pinhata, você ganha aquelas balas de XP. Isso era muito chato, não só com o duelo de sabre de luz, né? Mas com qualquer outra coisa. Se você era um atirador, você podia ficar parado num canto, descarregando a tua arma todinha, né, porque você ganhava múltiplos ataques, até você derrubar o alvo. Enfim, isso pode até ser, de certa forma, entre aspas, realista, mas isso não é Star Wars. Não é assim que a gente vê nos filmes. E, eu acho que além das características normais assim, do Saga, que você encontra no Core Book, o fato de você ter uma mecânica de skill challenge que pode ser usado com sucesso num combate ajuda muito a você construir esse clima cinematográfico. Agora, sabe com que outra mecânica ficaria interessante usar skill challenges em duelos? Na mecânica dos hazards que vieram agora no The Unknown Regions, que agora eles estão sendo várias sugestões de como colocar perigos, né, no meio do teu jogo, assim, e que às vezes eles podem ser superados através de um skill challenge.
Então, pô, fica bem legal. Assim, tipo, ele tem um exemplo que eu tava lendo ontem, que são Foi interessante, porque as colunas de pedra. evitando isso, né? Pois é. Não, evitando não, né? Só não tinha... Não, usar material de um livro em outro. Sim, nem tanto, cara, nem tanto. Depende muito da questão, mas assim, não é que precise ser vencido com o Skill Challenge, né? Uhum. Mas existe a opção de que o desafio, de repente, ele pode ser vencido, né? Ele pode ser superado através de um Skill Challenge. Uhum. Mas então, ontem eu estava lendo esse perigo, que é pilares de pedras em cima da areia. Então, assim, de repente você tem que passar por pilares de pedras, né? Eu imagino isso muito fácil numa cena de duelos, né? Você de repente está num templo antigo, cheio de ruína, né? E pilastras, e você tem que passar para o outro lado, e você e o outro cara vão pulando de um pilar para o outro, só que em cima de areia fina, e o pilar já não é muito bem estável. Né? Então, vocês vão pulando, eles vão caindo e tal. Pô, isso é muito, muito George Lucas, né? Exato. Pô, maneiro. Então, isso aí é o lance do Skill Challenge, eu acho, é muito interessante quando você está querendo colocar, injetar um pouco de... Eu falei que é muito George Lucas, eu me lembrei de uma coisa. Eu tava falando aí sobre os extras do Clone Wars. Sabia que na primeira temporada do Clone Wars aparece o cajado de Ra e a Arca da Aliança? Caralho, não! Excelente, depois tu me mostra. Pô, muito maneiro. O desafio o pessoal a encontrar onde é que apareceu. Easter egg total. Mas diga... Então, é interessante você usar o Skill Challenge, a mecânica do Skill Challenge, como uma forma de você injetar dinamismo cinematográfico no teu combate. Porque você pode fazer o combate em si, a perda de hit points, o dano, etc., usando as regras normais, como sempre. Mas, pô, numa cena dessas aí, digamos, de pilastra, ou então nos subterrâneos do Palácio de Tid, como foi no episódio 1, né, que você tinha aqueles campos de força, aqueles passadiços estreitos e tal. Aqui no Skill Challenge. Sim, exatamente. Né? E o Obi-Wan falhou. O Obi-Wan falhou. Ele caiu, ficou atrás da porta. Pois é. Aí não conseguiu se juntar com o mestre na hora crítica e se fudeu. Ainda tomou um pontinho de lado negro quando ele dá aquele berro. Pois é. Seus poderes estão fracos, velho. Não pode vencer. Se você me atingir, eu me tornarei mais poderoso do que é capaz de imaginar. Depois do duelo... As consequências do duelo. Exatamente. Porque nenhum duelo é gratuito. Se nenhum duelo é gratuito, todos eles têm que ter o seu preço. Todos eles cobram o seu preço. Que preço é esse? Pelo menos não, mas... Se alguém não morre, tem que ter preço em sangue. Quer dizer, ou insanidade. Assim, na verdade, sangue talvez não seja um termo bom, porque com sabre de luz não tem sangue, né? Uma ligeira nuvem ocasional, né? Uma nuvem vermelha. Mas, sim, se o teu herói sobrevive, mas não sobreviveu como ganhador, cara, alguma coisa ele tem que perder. Perca como eu disse. Um braço, uma mão... Ou ele perde um membro, ou ele perde um pouco de sanidade e parte de espírito, ou os dois. Né? Porque, como a gente está tentando passar a ideia aqui, como todo duelo é importante, como todo duelo é muito significativo a respeito da campanha, do plot, da trama e tal, se você perde o duelo e sobrevive, cara, alguma coisa terrível tem que ter acontecido. Eu acho que nesse contexto, você perder a mão, o braço, alguma coisa assim, fica até barato. Se for só isso. Sim. Né? Bom, depende, né? Tem perda de force, né, de use the force, tá? Então, porque aí você tem que escolher, né? Se você vai colocar se você vai aceitar a penalidade por ser um cara com um membro amputado, ou se você vai querer colocar pode ser muito legal também. Pode ser muito legal. Eu me lembro de que tinha um mestre Jedi que era assim, né? Tem um mestre da Era Legacy. Ele perde a mão e não coloca prótese nenhuma, não. Fica maneiro também. Isso mesmo. Eu não quero que isso interfira, que as próteses interfiram com a manipulação da força. Se o cara não usa as duas mãos para atacar, se ele não usa dois sabres, tá tranquilo. O cara é purista. Pois é, então já aí já é uma decisão para você importante para você tomar.
usar ou não a prótese. Uhum. Mas isso realmente é quase secundário, né? Eu acho que o importante é o que você vai fazer, como que essa derrota foi construída, quais serão as consequências dessa derrota. Você perdeu a oportunidade de recuperar um item importante, algum aliado seu foi capturado ou morto, alguma derrota significativa, alguma outra derrota significativa veio do fato de você perder esse duelo, como é que isso vai impactar a sua campanha daqui para frente, entendeu? Então, todos esses detalhes têm que ser pesados pelo GM, até pelo próprio jogador, na hora de decidir o que vai acontecer em seguida. Pois é, e isso, né, você está falando, acabou ficando um pouco mais voltado especificamente quando o personagem perde, né? Uhum. Mas e quando ele vence, mas o mestre sacana não mata o cara, faz ele gastar um ponto de força pra não morrer, me poupe, e aí? Bom, pode ter muitas permutas disso, né? Usando aqui o caso específico de usuários da força, né? Você pode de repente ir construindo o duelo de forma que o cara tenha dúvidas a respeito do lado negro e tal, então talvez você queira redimi-lo, talvez ele caia de novo mais pra frente, talvez não, mas enfim. E assim, é interessante porque existem personagens que são ruins até o osso, né? Mas não tem motivo pra poupar o cara. Eu não conseguiria ver Darth Maul, por exemplo, redimido. Muito menos Palpatine. Mas você pode. Guerra das Estrelas é cheio de exemplos, né, de personagens que foram e acabaram voltando com a ajuda de outras pessoas. Pois é, se você está lutando num templo maligno, você pode fazer alguma coisa externa, de repente um desabamento, etc. E você tem aquela coisa, porra, eu deixo esse sacana aqui, ou eu tento acabar com a raça dele, mas aí de repente eu vou ficar enterrado nessa porcaria desse templo e tal. Quer dizer, existem artifícios para você preservar o vilão. Você não deve abusar deles, né? Mas existem. E eu acho interessante que se o jogador opta por poupar o vilão, né, poupar o seu oponente, isso acabe tendo reflexos de alguma forma no futuro. Então, exato. Em algum momento em que esse antagonista ele tem a oportunidade de ajudar, o jogador de repente ajude, que isso de alguma forma tem um impacto para frente. É verdade. Você tocou num ponto muito importante. Caso o jogador opte por poupar o seu oponente. Porque, às vezes, a gente, como mestre, tem planos, né? Você quer fazer aquele cara ser um vilão recorrente, uma coisa assim. Mas, bicho, às vezes, é uma forçação de barra tão grande para você manter o cara vivo. E, tipo, se o jogador suou, se ele passou por todas aquelas outras etapas da preparação pro duelo, todo aquele estresse, toda aquela tensão crescente, chega na hora do duelo, joga direitinho e derrota o cara, e você diz, não, vou matar esse filho da puta, porra, sabe, por que não deixar, entendeu? Se você, não, mas eu sou mestre, eu tenho planos, etc e tal, porra, tá, tudo bem, mas adapte um pouco seus planos também. Vamos lá, o jogador conquistou isso. Se você não queria mesmo que o cara morresse naquela cena, pô, então talvez você devesse ter construído a escalada de tensão, né? De outra forma. Mas não apenas isso, né? Eu cito o exemplo de repente o mestre colocou o cara lá pra morrer, Mad Max 3, Jala da Destruição. Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão. 2 homens entram, 1 homem sai. Mas de repente o jogador decidiu poupar o cara, então põe um reflexo disso no futuro. Exato. Pro bem ou pro mal, né? Você sabe que não tem muito a ver com Star Wars, mas quando eu comecei a mestrar Lenda dos Cinco Anéis, né, aquele RPG de pseudo-Japão feudal, teve um duelo, aconteceu um duelo. Eu perdi todos. Não, mas aconteceu um duelo numa cena de batalha campal, em que eu, errei. Entendeu? Errei tudo que eu podia errar. Uma série de fatores. Era um sistema novo, eu não conhecia direito as regras, todo mundo estava se adaptando ainda a entrar no esquema do pseudo-Japão feudal. E aí aconteceu de um dos personagens ter sido construído com um histórico assim, de um arqui-inimigo, de um rival, uma nêmesis.
E aí, tipo, na segunda sessão de jogo, rolou um encontro entre esse personagem e o inimigo jurado dele. Só que foi muito rápido. Tipo, foi muito rápido, e ele já matou o cara e tal. E como eu não dominava direito as regras e nem tanto as situações, eu fiquei assim, caralho, e agora o que eu faço? Porra, o cara vai morrer, mas é o segundo encontro, não deu nada, etc. Eu me rendi, né? Eu falei, cara, tá. Quem morreu? Quem morreu? O personagem ou o inimigo? Não, o rival, o inimigo. O NPC. Menos mal. Não, menos mal, mas ficou uma parada meio assim, tipo... Não, entendi. Tá, é isso? Sem clima, né? Sem clima, entendeu? Virou um encontro. Não é exatamente aquilo que a gente estava falando mais cedo. Virou um encontro, não era um duelo. Não, mas eu sei qual foi o problema disso. Na verdade, porque você estava jogando Leandro de 5 Anéis, não Star Wars. Não, você brinca, mas isso tem um belo componente de verdade, porque Star Wars, bem ou mal, eu conheço as regras, ou pelo menos conheço melhor do que conheci. Então, hoje, se eu fosse jogar aquela cena hoje, eu trataria de uma outra forma completamente diferente, e tenho certeza que eu me sairia melhor, porque mesmo com toda a experiência de GM que a gente tem, às vezes a gente se embatuca quando encontra um conjunto de regras novas, entendeu? Então, com certeza. Tem horas que você blefa e tem horas que fica muito cara de pau pra blefar, e aí fica uma forçação de barra tremenda. Eu falei, cara, entre dois males o menor, entendeu? Eu não vou blefar e não vou forçar a barra pra salvar o cara. Mas é isso. Aprendam com o meu erro. Agora, eu queria deixar uma regra da casa aí, que eu já usei e acho ela maneira. Que é legal assim nesses combates com sabre. Porque como é que funciona a regra pra não morrer no Guerra nas Estrelas Saga? Você gasta um ponto de força, você tomou aquele dano todo, não sei o que, mas não morre. Essa regra da casa, o que você faz? Você gasta um ponto de força, toma metade do dano, desce uma condição e tal. Mas, se você não morreu ainda, você se mantém vivo e perde um membro à escolha aí do mestre. Você sabe que eu tô seriamente tentado a fazer isso pra Zal no final da campanha, né? Zal é personagem de boa no meu jogo de Dark Times. Porque tem todo um lance a respeito daquela minha outra campanha, aquela que é no futuro, né, da batalha de 25 anos depois da batalha de Andor, etc. e tal, em que vocês encontrariam, quer dizer, já encontraram, de fato, o neto dela, que acabou virando aprendiz do Paulo Antunes, etc. E, na verdade, a gente não determinou ainda se Zal Ezen está viva ou morta nessa época, etc. Se ela sobreviver, entretanto, eu já tenho mais ou menos uma visão de como ela estará, e de repente essa é uma regra interessante para garantir essa visão. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas fique apenas com um pensamento: não existe a morte, existe apenas a força. E se você derrotar um Jedi, pode não ser o fim, ele pode voltar mais poderoso do que você pode imaginar. Com um NPC. Recomendações. Jedi Academy para você pegar vários poderes e habilidades novas e combates e roubadas. E praticamente todos os outros videogames de Star Wars, né? Sim. Especialmente da série Jedi Knight. Novos, né? Jedi Knight, mas os mais novos também, Force Unleashed e tal. Que, vamos combinar, todos esses... eu só não digo todos porque eu não joguei todos, mas tipo, todos os que eu joguei tem a ver com você acabar virando um Jedi e travando um duelo foda no final. Na verdade, isso é até um pouco chato, sabe? Eu tô jogando aqui o KOTOR, finalmente. E, comecei a jogar de scout, tava me concentrando em Blast e tal, aí daqui a pouco eu descubro que eu vou ter que virar Jedi. Que chato, cara. Aí, você vai ter que. Isso realmente é irritante. Eu não queria virar Jedi, mas tudo bem. O jogo te engana, né? Eu não gostei muito disso, não. Pois é. Filmes. Não. Obviamente. Livros ainda. Livros ainda, tá. Então, tem o Jedi Knight, nós falamos aqui, o Galaxy of Intrigue, pra você poder ver mecânicas de Skill Challenge. Agora o novíssimo The Unknown Regions, pra você poder pegar seus hazards, de repente, racinhas novas, interessantes. O livro do Knights of the Old Republic, e se você não tem, meu amigo, vai ser difícil conseguir esse. O KOTOR, né? Que ele tem... Porque, por ser uma época onde
muito popular, onde os videogames se passam, né? Não apenas isso, mas eu digo, como era uma época assim um pouco mais caótica, né, mais negra, havia muita incidência de pessoas que ainda usavam armas de combate corpo a corpo, né? Então, é verdade. Ele é muito mais propenso a duelos, porque ainda que não... primeiro, você tem muito mais usuários da força, muito mais gente usando sabre de luz, mas mesmo aqueles que não são usuários da força, muitos deles têm habilidades muito boas de combate pessoal, né? Então você tem a classe prestígio do Melee do Elite, ou Master do Elite, nunca lembro. Legal. Mas o KOTOR, entretanto, está esgotado, é dificílimo de encontrar. Você acha altíssimos preços aí à venda. Vai que você dá sorte. Enfim, ou pega emprestado com um colega que tenha, é um bom livro. Séries, filmes? Cara, a gente já falou do Akira Kurosawa, né? Inspiração do George Lucas. Os filmes dele de samurai, né? Os filmes de Daigeki são muito bons. Alguns deles têm duelos muito maneiros, como o Sanjuro, né? E o Jimbo e tal. Filmes de Errol Flynn, né? Aqueles antigões clássicos assim de Hollywood. Mas será que esse daí não é muito capa-espada, não? Depende estritamente do seu estilo, do estilo da sua campanha. Mas sim, a maioria deles são capa-espada. Você pode pegar alguns filmes mais recentes, deixa eu pensar, um que tenha... Os Duelistas, não é tão novo assim. Na verdade, dos anos 80... Não é tão novo, não é tão velho. Não é tão novo, não é tão velho, enfim, dos anos 80, você escolhe. Chama Os Duelistas, foi dirigido pelo Ridley Scott, se eu não me engano. Eu não lembro quem estava no elenco, mas enfim, são dois oficiais do exército napoleônico que se odeiam. Um deles é todo esquentadinho e quer provar um ponto de honra contra o outro, que é mais tranquilo, tal, é um cara mais deixa disso. E tipo, eles, ao longo das campanhas, da ascensão e da queda do Império Napoleônico, eles vão se encontrando e, tipo, em combates cada vez mais marcantes e tal. Cara, é o filme para você assistir e saber como montar uma tensão crescente. Maneiro. E o interessante é isso, porque os caras, teoricamente, são aliados, porque eles pertencem ao mesmo exército, à mesma organização, são compatriotas e tal. Bem legal mesmo, Os Duelistas. Bom, de série animada, recomendo aqui, obviamente, né, o Clone Wars, mas o volume 1 da série 2D ainda. Os últimos episódios, né, que é quando o Anakin encontra pela primeira vez a Asajj Ventress. E quando aquela mestra Jedi, a Shakti, luta contra o General Grievous. E os droids, pô. Muito foda. São sequências assim muito boas, muito boas. E, inclusive, né, o Grievous como deveria ter sido, que é quando foi o final da temporada do volume 1. Porque o Grievous do cinema é uma piada, né? Pô, de mau gosto. De mau gosto. Mas então é isso aí, gente. Espero que tenham curtido. Um agradecimento especial aí pra galera ter comentado nos fóruns e tal. Pô, comentem sempre lá no Twitter. No Twitter a gente tá de olho. Muito maneiro, muito obrigado. Pô, comentem sempre lá, deem as suas críticas, deem a sua sugestão. Vamos transformar, né, esse podcast, deixar ele cada vez melhor. E assim, quiser entrar em contato conosco, entre lá no fórum TPK Brasil, né, no www.tpkbrasil.net. Tem um e-mail de contato da Terceira Terra, que é contato@terceiraterra.com. No Twitter, né, você pode entrar em contato através do @3daterra, usando a hashtag Holocast, né? A hashtag é o joguinho da velha. Isso. Lembrando... De modo a gente citar os nossos twitters pessoais? Não, pode citar, obviamente. @Debor, DBOHR. O meu é @Rafael_, que é tracinho embaixo, Bezerra. E vamos deixar o link aí, de repente facilita um pouco mais. Melhor. Dúvidas, perguntas, tem lá o Formspring. Se quiser fazer pergunta da física do sabre de luz, não esqueça, @Debor no Twitter do nosso aprendiz Jedi. Mas qualquer outra dúvida relativa às regras, né, do Saga,
entra lá no www.formscreen.me/holocast. Um agradecimento aqui especial ao Marcos Kleiner por ceder as músicas, né, dele para a nossa abertura aqui, o fechamento, e espero que tenham curtido. É isso aí, até o próximo episódio. E que a força esteja com vocês. Tchau.